eu gostaria de trazer algumas considerações em relação ao caso que está repercutindo no nosso estado e que, sobretudo, expõe a fragilidade com que as nossas crianças vivem. No nosso país, a cada 20 minutos uma criança dá à luz, vereador Ivan. As nossas crianças, elas vivem em estado de vulnerabilidade social extremo. E o que me traz nesta noite a fazer essa discussão e essa reflexão é que a gente acha, muitas vezes, orientado pelo senso comum, sabe? Pelo diz que me diz que, pelo eu acho, que essa vulnerabilidade acontece somente lá na casa, lá na família. Só que o exemplo que essa criança está nos deixando, está nos mostrando, é que esse estado de vulnerabilidade, primeiro, ele se agiganta quando a gente está falando de crianças pretas e pobres. Segundo, ele nos mostra que esta vulnerabilidade, ela sai dos redutos da casa e ela chega a instâncias que deveria, por excelência, garantir o direito das crianças e dos adolescentes. E é por esse motivo, pelo ato escandaloso de uma juíza, alguém que é um agente da justiça, do Poder Judiciário, que por excelência deveria salvaguardar o direito da criança constitucional, superado já as discussões, o diz que me diz, que ou eu acho, ou eu penso, e fazer-se cumprir a lei. Criança não é mãe. 10 anos de idade significa que nós estamos falando de um ser humano que não tem condições físicas e psicológicas para gestar. É desse lugar que nós estamos falando. É desta problemática que nós estamos reivindicando, que o judiciário não poderia fazer uma ação como o que aconteceu com esta criança. Quem fala por esta criança? Quem é voz desta criança quando a instância máxima age a partir dos valores morais de um agente do judiciário? E o que mais causa espanto nesta questão é que essa criança, ela não é violada apenas uma vez pelo abusador. Nesse caso, e aí é o que a gente precisa falar nesse país, não bastou essa criança ter sofrido uma grave violência por parte de um abusador, ela ainda é revitimizada 1, 2, 3, 4 vezes no mínimo que eu consigo, uma pessoa leiga, consigo contabilizar. Ela é violada quando, ao acessar o sistema de saúde, não é possível fazer o procedimento. É violada quando questões lhe são feitas
Gente, eu gostaria que se passasse um pouquinho a tela, porque a gente precisa destacar a proposta que a juíza fez viola essa criança. Você suportaria ficar mais um pouquinho? Não, doutora. Não, doutora. Uma criança que tinha 10 anos quando foi abusada, com 11 anos de idade, não tem condições de responder a nenhuma daquelas questões que lhe foram feitas. Aí a promotora segue. Você acha que o pai do bebê concordaria em entregar para adoção? Não, doutora. Abusador não é pai. Um cidadão que abusa uma criança de 10 anos não pode ser chamado de pai. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Não bastando tudo isso, porque estas indagações a uma criança constitui violência, para que a menina fosse a sua responsável, fosse impedida de dar prosseguimento ao procedimento do aborto legal, do qual friso, é um direito que esta criança tem, porque fora violada, vítima de um estupro, essa criança é submetida novamente a uma violência, porque é mantida dentro de um abrigo, longe da sua mãe. Nem o direito de ser cuidada, de ser acarinhada pela sua mãe, esta criança teve. Então, o que eu quero colocar aqui nesta noite é de que, para além das nossas opiniões pessoais, que devem ser respeitadas, aquilo que se constitui direito, a gente deveria ter a tranquilidade de que fosse cumprido. E falar também que neste país, aonde, e aí eu convoco os meus colegas professores que sabem, professor Bento é diretor de uma escola do estado e ao longo da sua carreira deve ter acompanhado inúmeras meninas que engravidaram ao longo desse tempo. E de acordo com as nossas prerrogativas legais, toda criança que gera até os 14 anos, ela é sim alguém que passa por uma violência sexual. Então a gente vive num país que tem culturas que precisam ser dialogadas e é preciso compreender que nós estamos falando de uma questão que é de saúde pública e que nós não podemos fazer esse tipo de diálogo a partir daqueles que são os nossos valores morais. Para finalizar, eu quero dizer que existem mecanismos sociais do qual a gente pode, de fato, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a justiça é a maior instância de onde esta proteção deveria acontecer. Então é por esse motivo que eu reitero: criança não é mãe, estuprador não é pai. E cada um na sociedade precisa
evoluir. 30 segundos para concluir. Precisa evoluir no entendimento de que essa questão não poderia estar acontecendo no âmbito do judiciário. Afinal de contas, uma juíza não poderia demonstrar tamanha parcialidade como fora neste caso. Muito obrigada.